lhes dando condições de confiar muito mais em Ti, lhes dando, Senhor, o entendimento acerca da Tua vontade, e que possamos glorificá-lo, adorá-lo em espírito, em verdade, e oferecer o melhor de nós. Resplandeça mais uma vez a luz do Teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Espalha, Senhor, faça com que a Tua presença seja viva cada dia no nosso meio, nos corações, e que a Tua presença controle tudo neste lugar, que o Teu nome seja glorificado, tudo seja feito para a glória, louvor, honra, exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Render a Ti adoração. Feche os olhos e cante, e derramar meu ser, meu ser. É o que meu coração, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Que minha vida flua mais da Tua, mais do Teu poder. Leva-me além. Cante. Leva-me além. Leva-me além. ao nível mais Profundo De intimidade. de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Que minha vida flua mais da Tua unção, Mais do Teu poder. mais do Teu poder. Feche os olhos, por favor, faça mais uma oração. Peça ao Espírito Santo para tirar de você todas as preocupações, ansiedades, inquietações, a fim de que você possa se aproximar de Deus como Ele deseja, de todo o coração, com sinceridade e fé, e Ele possa se deixar achar por você. Ó Deus, lembra-te da Tua promessa que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte. Abençoe o Teu povo e que eles
consigam, pela ajuda do teu Espírito, livrar-se das preocupações, inquietações, ansiedades e se aproximar de todo o coração. Que o Senhor venha lembrar-se daqueles que porventura estejam aqui desesperados, vivendo um momento de angústia, de aflições, enfrentando situações humanamente falando impossíveis, que o Senhor lhes traga paz e a certeza de que o Senhor é Deus e que para o Senhor não há nada impossível. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero, na realidade, repetir uma orientação para a maioria, para outros ainda não ouviram talvez. Salmo de número 40. Abra sua Bíblia, por favor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Cante. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, não é homem pra mentir, tudo pode, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graças a Deus. Você quer ser abençoado? Preste atenção, ainda que você já tenha ouvido sobre isso. Deus sempre tem uma direção a mais para dar. É muito importante lembrarmos que a vida cristã, a vida com Deus, ela não se desenvolve automaticamente, né? Simplesmente pelo fato da pessoa
vir à igreja, assistir às reuniões, e sem que ela faça nada, automaticamente ela vai se fortalecer, crescer espiritualmente. Isso não acontece assim. A igreja, o pastor, a denominação, nós temos uma responsabilidade de pregar a verdade, de transmitir a palavra de Deus como ela é, fazer a nossa parte. Mas cada um tem que fazer a sua, e Deus faz aquela que cabe a Ele fazer. Então, ninguém cresce espiritualmente sem fazer a sua parte. E é muito importante que o cristão aprenda a esperar em Deus. Muita gente ouve falar sobre isso. Você precisa aprender a esperar em Deus. E as pessoas, às vezes, cristãos, confundem esperar em Deus com uma postura de acomodação ou com uma postura, né, de procrastinação. Então, se eu tenho que esperar em Deus, significa que eu não faço nada, eu não tenho que fazer nada, eu vou cruzar os meus braços e não fazer nada espiritualmente? Não, isso não tem nada a ver. O esperar em Deus, como a Bíblia ensina, existem mais de 40, né? Aliás, são 43, se eu não me engano, versículos que diz: espere em Deus, espere no Senhor, espere em Deus. Então, são vários versículos enfatizando, exortando a respeito da importância da gente aprender a esperar em Deus. Por quê? Porque isso é necessário. Você sabe que em relação às orações, quando alguém invoca a Deus através da fé no nome de Jesus, crendo nele como o único Deus, e faz com sinceridade, faz com fé, faz de todo o coração, imediatamente Deus ouve a oração. E se aquela oração ela está sendo feita com um objetivo que é justo, agradável a Deus, dentro da vontade de Deus, Deus ele responde, ele quer responder. Existem orações que nós fazemos, daqui a pouco a resposta vem, a resposta daquela oração se concretiza. Mas a grande maioria das nossas orações, elas não serão respondidas imediatamente, como se nós apertássemos um botão e na mesma hora vem a resposta da oração. Não. A maioria das nossas orações, elas serão respondidas com tempo. Elas vão exigir e requerer da nossa parte perseverança, insistência, ainda que seja dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não vai nos dar tudo na hora que queremos, no tempo que queremos, ou no momento que achamos que tem que ser. Não funciona assim. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver uma confiança em Deus. Por esses motivos, por essas razões, e porque o tempo de Deus é perfeito, porque Deus espera que tenhamos estrutura, inclusive, para receber aquilo que Ele está nos concedendo, o que acontece? Ele não responde sempre, na hora, rapidamente, imediatamente. Não. Nós temos que lembrar dos exemplos na Bíblia. Deus fez uma grande promessa a Abraão: eu vou fazer de você pai de grandes nações. A mulher era estéril, ele avançado em idade, precisava de um grande milagre para que aquele casal gerasse um filho. Quantos anos Abraão esperou para ver aquilo se cumprir? 25 anos. 25 anos. Deus tinha um grande objetivo através de Moisés. Ele queria usar Moisés
e torná-lo o libertador do povo que estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. Quanto tempo Deus demorou para se manifestar na vida de Moisés, para que aquilo se cumprisse? Moisés ficou 40 anos no deserto, tomando conta de ovelhas lá do seu sogro, do rebanho do seu sogro. 40 anos ali, parecia que não ia acontecer nada na vida dele. Ele não tinha noção do que Deus queria fazer, não tinha ideia do que Deus queria fazer. Até que um dia Moisés estava lá cuidando do rebanho próximo ao Monte Sinai, e ali Deus se manifestou, chamou Moisés para aquele objetivo. Isaac, não esqueça, casou-se, a esposa dele era estéril. Diz a Bíblia que Isaac orou insistentemente para que a esposa tivesse um filho. Quantos anos Isaac esperou para alcançar aquilo? 20 anos. Ele ficou 20 anos batalhando insistentemente em oração, até que a esposa dele teve um filho. Deus fez uma grande promessa a José ainda garoto, e Deus se manifestou para ele em sonhos, fazendo entender que tinha uma coisa muito grande para fazer na vida dele. Quantos anos José esperou ou demorou para que Deus cumprisse aquilo? 13 anos. 13 anos enfrentando lutas, adversidades, passou por muita coisa, até que chegou uma hora que Deus cumpriu a palavra dele. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Ungiu pela vontade e ordem de Deus. Quanto tempo Davi demorou para poder assumir o reinado? 7 anos. 7 anos ele ficou num lugar pequenininho, pacato, já tendo a unção de rei, mas não assumiu o reinado, ficou 7 anos ali. Então, por que nós temos que aprender a esperar? Por esses motivos. Porque nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque nós precisamos ter estrutura para receber as promessas de Deus. Porque nós precisamos aprender a perseverar. Então, às vezes, a pessoa está até enfrentando uma situação que está lhe afligindo, lhe fazendo sofrer, gemer. É da vontade de Deus solucionar aquilo, transformar aquilo, livrar a pessoa daquilo, mas não significa que ela vai orar agora e daqui a alguns minutos ela vai ser respondida. Não é assim. Às vezes pessoas oram em busca de uma cura, de uma doença que médico não resolve, medicina não pode resolver. Às vezes é um cristão que está insistindo pela sua cura. É da vontade de Deus curar. Deus tem um objetivo de curar aquela pessoa. Mas não significa que ela vai orar agora e todo mundo vai ser curado agora, daqui a pouco. Às vezes a pessoa fica anos e anos orando até que aquilo acontece. Às vezes é um problema que está afligindo a pessoa. Ela tem que fazer a parte dela espiritualmente. Mas ela tem que aprender a esperar em Deus. Às vezes a pessoa tem um sonho, um objetivo, um propósito importante, que foi colocado no coração dela por Deus. Ele quer cumprir aquilo, ele quer realizar aquilo. Às vezes a pessoa tem que lutar e esperar por anos para que aquilo aconteça. Então
Então, muitos cristãos, eles não querem esse lado. Ah, não, ter que aprender a esperar em Deus eu não quero. Porque é natural que todo mundo queira logo tudo acontecendo. É natural que se queira ser respondido imediatamente, mas não funciona assim com ninguém. Não funcionou com os grandes homens e mulheres de Deus no passado. Não funciona nos nossos dias. Ah, eu quero ser um cristão que viva sem ter que esperar em Deus. Eu quero viver uma vida cristã em que eu oro agora e agora vem, eu peço agora e agora vem. Isso não vai acontecer com você, não vai acontecer com ninguém. Porque é preciso aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus significa, biblicamente, dar uma demonstração de fé e de expectativa de que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele vai tornar aquilo possível. Das vezes, lá no aspecto, no mundo espiritual, aquilo já está decidido. Deus já decidiu fazer aquilo. Mas aqui no mundo natural, físico, visível que vivemos, aquilo não vai se cumprir agora. Às vezes, demora-se dias, meses e anos. Só que muitos cristãos, eles não querem esse lado. Não, esperar eu não quero. Eu quero que Deus me responda, que Ele cumpra a palavra dEle na minha vida, mas essa coisa de ter que esperar, eu não quero. Então, jamais terão grandes experiências na vida com Deus. Jamais irão desenvolver uma dependência maior para com Deus. Jamais irão desenvolver uma confiança maior para com Deus. Então Deus permite, às vezes, situações que afligem. E você vai ter que lutar em oração, muitas das vezes jejum, batalhar em oração, fazer o seu lado, a sua parte espiritualmente falando, mas você vai ter que aprender a esperar. Você vai ter que confiar que na hora certa, perfeita dele, Ele vai fazer. Você vai ter que aprender a depender dele, você vai ter que aprender a confiar nele, você vai ter que aprender a esperar. Eu não quero esperar. Essa coisa de esperar eu não quero. Então, esqueça, quem pensa assim, tem que esquecer obter respostas maiores. Tem que esquecer conseguir desenvolver uma dependência, uma confiança maior em Deus. Então, o esperar em Deus, que a Bíblia tanto fala, espere no Senhor, espere em Deus, espere esse processo de aprender a esperar em Deus, ele tem que ser desenvolvido. E tem que ser desenvolvido porque ninguém pode cair na ilusão de achar que nós vamos viver uma vida cristã em que a gente ora agora e tudo vem agora, a gente pede agora e tudo vem agora. Isso não vai acontecer. Não aconteceu com ninguém. Não aconteceu com ninguém. Nem Abraão, que foi o pai da fé, chamado pai da fé, não aconteceu com ele. Nem Abraão, com ninguém. Não aconteceu com ninguém. Por quê? Porque nós temos que aprender. Como é que eu vou aprender a depender de Deus? Então Deus permite que eu fique em situações, que você fique em situações que sua força, seu braço, condições, pessoas, ninguém pode mudar aquilo. Então, isso aqui só Deus pode mudar? Só Deus pode mudar. Então você tem que aprender a desenvolver uma dependência para com Deus. Então você, muitas das vezes, vai ter que orar por aquilo por meses e às vezes por ano. Você vai ter que aprender
a colocar toda a sua esperança nele. Você vai ter que aprender a depender dele. Você vai ter que aprender a viver a fé e manter uma expectativa de que ele vai cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Por esses motivos, para que venhamos crescer, confiar, aprender a depender, desenvolver um caráter perseverante, é que ele não fica, você pede agora, ele toma, você pede agora, ele toma, você pede agora, ele dá. Não é assim que funciona. Ô bispo, tem cristãos orando por objetivos, estão orando há anos por aquilo. Não quer dizer que não vai acontecer. Não quer dizer que Deus esqueceu, não quer dizer que Deus não quer cumprir. Então é só você pegar alguns exemplos que eu citei aqui na Bíblia. Então era da vontade de Deus, e era até para cumprir o plano de Deus, que Isaac tivesse filho, porque aquela descendência tinha que prosseguir para chegar na formação do povo de Israel. Tudo isso era plano de Deus. Nem por isso Isaac casou e imediatamente a sua mulher engravidou e gerou um filho. Não, 20 anos. E teve que orar insistentemente. Então passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, muita gente no lugar dele ia falar: já era, estou orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 10, nada, Deus não quer fazer. Não, ele queria fazer, era plano dele fazer, mas nem por isso veio imediatamente. Era plano de Deus colocar José como governador do Egito, não só para abençoar a nação e outras nações num período de fome, como aconteceu no mundo inteiro, mas era plano de Deus que José fosse usado para preservar os descendentes de Jacó, que foram para o Egito, e ali eles foram crescendo, e ali formou a nação de Israel. Nem por isso Deus cumpriu rapidamente, imediatamente na vida de José o que falou, não. E nem por isso ele não passou por luta, pelo contrário. Deus fez a promessa, os irmãos dele, quando souberam do que Deus fez, prometeu, começaram a odiá-lo mais do que já odiavam, inveja, ódio, o prenderam, sequestraram, botaram num buraco, ameaçaram matar, depois venderam para o Egito como escravo. Lá no Egito, como escravo, ele foi acusado injustamente por uma mulher de que tentou abusar dela sexualmente, foi mentira. Ele foi para a prisão, ficou 3 anos, ele passou por um monte de coisa, e no entanto Deus queria abençoá-lo, como abençoou. Então não é porque passa-se por lutas, não é porque enfrenta-se adversidades, não é porque aparentemente está demorando a acontecer, não é porque já se passaram anos ou meses, não aconteceu, não significa que Deus não queira fazer. Mas se a pessoa, o cristão, não aprender no coração, eu tenho que aprender a esperar em Deus, eu tenho que manter a fé e uma perspectiva no coração de que Ele vai cumprir aquilo. Eu tenho que continuar fazendo o que cabe a mim fazer. Se cabe a mim só orar, não tem mais nada que eu possa fazer em relação àquilo, é só orar, eu vou orar. É orar, é jejuar, tem alguma coisa que eu possa fazer, eu tenho que continuar fazendo a minha parte, que eu tenho que fazer, que Deus não vai fazer, eu tenho que fazer a minha parte, mantendo a perspectiva de que Ele vai cumprir, vai responder, vai tornar aquilo possível. Eu tenho que continuar mantendo a fé, eu tenho que continuar aprendendo a depender dEle, demonstrando que eu estou aprendendo a depender dEle, acima de tudo dEle, não da minha força, capacidade, dinheiro, recursos, pessoas,
estou aprendendo a depender a cada dia de Deus, eu tenho que confiar que o tempo dele é perfeito. Então, na hora perfeita, ele vai cumprir aquilo vai se tornar uma realidade. Como aconteceu na vida dessas pessoas que eu citei, e ficou lá registrado na Bíblia, como testemunho e ensinamento para todos nós. Então, você lembra, era plano de Deus que Isaac casasse e tivesse filhos, e pudesse a descendência prosseguir, para poder formar o povo escolhido por Deus. Nem por isso ele casou e na mesma hora a mulher engravidou e teve filhos. Não, ela permaneceu estéril por 20 anos. E por 20 anos ele teve que batalhar, insistentemente, até que Deus respondeu. E a esposa dele pôde gerar filhos. Então não adianta a gente ler as coisas na Bíblia, que aconteceram, ficaram lá registradas como testemunho, ensinamento para nós. E na hora que temos que viver, não, isso aqui eu não quero. Esperar em Deus eu não quero, essa coisa de esperar eu não quero. Então, que vida, que cristianismo é esse? Que vida com Deus é esta em que a pessoa não quer aprender a esperar em Deus? Tem que aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus não tem nada a ver com ser acomodado, nunca esqueça disso. Aprender a esperar em Deus não significa viver de uma maneira acomodada. Então, se só Deus pode fazer aquilo, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que cruzar os braços e esperar. Não, tem que existir fé, tem que existir confiança, tem que existir atitude de fé, tem que haver expectativa no coração de que ele vai cumprir, tem que haver uma confiança de que, não, o tempo dele é perfeito, a hora certa ele vai fazer, ele não vai se adiantar, ele não vai se atrasar. Enquanto não chega a hora perfeita dele, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte espiritualmente, eu vou confiar, eu vou aprendendo a depender dele, eu vou mantendo a perspectiva no coração de que ele vai fazer, eu vou agir como uma terra que está esperando os frutos. É assim que funciona. Então, muitas pessoas estão por aí, né, até dentro de igrejas sendo enganadas, porque elas estão vivendo ou querendo viver uma fé na base do imediatismo. Eu falo com Deus agora igual como se eu tivesse apertado um botão, e no mesmo instante vai vir a resposta. E muita gente se frustra. Por quê? Não, vai acontecer agora, é agora, tem que ser agora, e você vai receber agora. Não funciona assim. Às vezes numa reunião tem lá pessoas enfermas, às vezes uma oração que faz, a pessoa é curada naquele instante, uma oração que recebeu. Tem gente que recebe inúmeras orações, às vezes tem que orar e recebe orações por muito tempo até que se cumpra aquilo. Então nós temos que aprender. Então deixa eu ler aqui o Salmo 40. Esse é um exemplo assim que eu considero, né, um dos exemplos importantes e mais fáceis para a gente entender esse processo de aprender a depender de Deus. O Davi disse assim, é um salmo, é como mais um testemunho do que outra coisa. Ele disse assim: esperei confiantemente do Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Então, olha um pouquinho para mim. Então, Davi,
Depois eu vou ler o restante. Davi, ele começa a falar da postura dele. Ele começa dizendo assim: eu esperei. Esperou como? Confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Isso não quer dizer que Davi clamou e no mesmo instante Deus socorreu, não. Quando ele diz esperei confiantemente, houve um tempo entre o momento que ele clamou a Deus até o momento de Deus se inclinar para ele. Ele teve que esperar. Quanto tempo? Não sei, não está escrito aqui. Mas como é que ele esperou? Ele esperou confiantemente. Ele esperou com confiança. Eu clamei a Deus, uma situação dificílima, de aflição, de desespero, uma situação muito difícil. Eu clamei a Deus, mas eu esperei confiantemente. E ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, mas não quer dizer que ele clamou agora e recebeu agora. Depois ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurados, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar-se contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Então, Davi, olhe para mim, por favor, estava numa situação extremamente difícil. Então ele fala do poço de perdição, do tremedal de lama, para dar a entender que ele estava em situações que ele não tinha como sair daquela situação sozinho, e não havia quem pudesse ajudá-lo. Mas ele teve que fazer a parte dele. Qual era a parte dele no meio de tudo aquilo? Viver a fé, clamar a Deus, exercitar a fé e confiar e saber esperar com confiança que Deus iria se inclinar para ele. Então, o cristão, o que ele deve fazer? Você tem que viver, evidentemente, uma vida de obediência, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ter o objetivo da vida eterna como objetivo maior, e entender que aqui neste mundo enfrentamos muitas das vezes adversidades, aflições, lutas, impossibilidades. Enfrentamos lutas, Deus permite, e mesmo que as situações estejam afligindo, causando dor, sofrimento, não significa que Deus no mesmo instante vai responder, que Deus no mesmo instante vai solucionar, que Ele vai. Não é assim que funciona, não é assim. Então o que tem que fazer? Eu tenho que aprender a viver sabendo esperar em Deus, sabendo esperar com confiança. E muitas das vezes, por não saber esperar ou não querer esperar em Deus, tem muitos cristãos que desanimam, e outros às vezes se desesperam, ansiedade toma conta, desespero toma conta, desânimo toma conta, porque às vezes eles estão enfrentando uma situação que está causando sofrimento, e eles pensam assim: não, está me fazendo sofrer, então na hora que eu falar com Deus, Ele vai correr
e vai me responder, vai me livrar no mesmo instante. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa está precisando de um socorro. Socorro não pode demorar. Deus sabe, ele é um socorro. Então, tem casos que ele manda o socorro. Ele envia o socorro vem rápido. Mas tem muitas situações que fazem a pessoa sofrer. Fazem a pessoa sofrer. E nem por isso Deus muda aquilo rápido. Muda aquilo imediatamente. Por que que ele está demorando, aparentemente? Por que que ele não responde logo? Por que que ele não soluciona logo? Por que que ele não me livra logo? Primeiro, que ele tem objetivos maiores. E segundo, que a pessoa tem que aprender, isso é individualmente. Tem que aprender a depender de Deus. Tem que aprender a confiar em Deus. Preciso desenvolver um caráter perseverante. Preciso, muitas das vezes, me estruturar espiritualmente para receber aquilo, ou para que aquilo se cumpra na minha vida. Então ele não responde, ele não se manifesta, ele não transforma a maioria das coisas imediatamente. Não que ele não possa. Ele tem poder para fazer tudo, e se quisesse, ele criou todas as coisas em 6 dias, não foi assim? Sim ou não? Sim ou não? Então, um dia para ele é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Ele é Deus. Se ele quisesse, ele rápido. O que tem que se fazer? Ter consciência. Então, na vida cristã, na caminhada com Deus, nós individualmente, todos sem exceção, precisamos aprender a esperar em Deus. Então tem que esperar em Deus. Então esse problema aqui que está me afligindo, eu já estou batalhando, bispo, para vencer, sair dessa situação, sei lá, há meses. Estou batalhando há anos, orando ali, por aquilo ali, por uma situação que está me fazendo sofrer. Deus esqueceu, não está sabendo, deixou para lá? Não. Ele tem um momento certo, a hora certa de agir. Enquanto isso, a pessoa tem que aproveitar e desenvolver uma dependência, uma confiança maior. Saber esperar que na hora certa ele vai fazer. Desenvolver um caráter perseverante. E mostrar para Deus que com fé, com confiança e com uma expectativa de que ele vai cumprir a palavra dele, ela está batalhando. Então, na hora certa, no momento certo, ele é Deus para cumprir a palavra dele. Por não saber, ou porque não quer, ou por não querer esperar em Deus, por querer viver um cristianismo na base do imediatismo, não, tem que ser hora agora, tem que vir agora, estou enfrentando isso aqui, quero que resolva agora, estou sofrendo com isso aqui, quero que solucione logo. Por viver esse tipo de cristianismo na base do imediatismo, o que acontece? Muita gente desanima. Já orei aqui um tempo, já lutei um tempo aqui, por isso Deus não fez, então não vai fazer mais. Abandona a fé, deixa de confiar, deixa de alcançar. E outros, às vezes, entram no desespero e numa ansiedade tão grande, que às vezes até adoecem, porque quer agora, tem que ser agora, tem que vir agora, tem que acontecer agora. E por aí está cheio de falsos mestres que, para iludir as pessoas, eles, em todas as reuniões que fazem, eles dizem: não, vamos orar agora, sua situação vai mudar agora.
O problema vai ser resolvido agora, vai acontecer agora, tudo é agora. E tome-lhe oração, e tome não sei o quê, e as pessoas saem da reunião, e no outro dia não mudou ainda, no outra semana não mudou ainda, passou um mês também não mudou. Então as pessoas, o que fazem? Duvidam de Deus. Então Deus não é fiel, então Deus não quer fazer, então Deus não... Então muitos vão para o desânimo, outros vão para o desespero. Por quê? Porque não é assim. Não é assim. Se nós vamos fazer uma oração, ainda que façamos uma oração, vamos fazer uma oração para que Deus, você que está sofrendo, gemendo aí por uma situação, Deus possa se inclinar para você. A oração é feita. Está dentro da vontade dele, dentro daquilo que é justo, ele ouve. E de repente, na vida de um ou de outro, aquilo no outro dia pode estar solucionado. De repente, o outro vai ter que batalhar meses. Deus não ouviu a gente? Ouviu. Mas na vida daquele ali, o tempo para ele cumprir aquilo não é agora, não é hoje, não é semana que vem. É, sei lá, daqui a um tempo. Ele tem um objetivo com aquela pessoa, ele quer que ela cresça, quer que ela aprenda a depender dele. Então, tudo isso faz parte da nossa vida com Deus, da vida cristã. Aprender a esperar em Deus também faz parte. E nós não podemos ser igual aquelas criancinhas pirracentas. Aquelas criancinhas pirracentas que, eu quero um doce agora. E o pai fala agora não, a mãe fala agora não. Você vai almoçar, não sei o quê, só depois do almoço é que eu vou te dar. Não deu agora, o que ela faz? Hein? Abre o berreiro, esperneia, quer fazer? Que negócio é esse? Nós não podemos viver com Deus como se fôssemos criancinhas pirracentas. Eu quero agora, se não for agora eu dou um show. Que negócio é esse? Na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E quando você ouvir esses falsos mestres, não, vou orar, vai mudar agora, é agora que vai ser. Você já sabe que é conversa fiada, está querendo agradar a todo mundo, está querendo iludir as pessoas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, nós vamos fazer oração. Deixa eu ler aqui alguns versículos rápidos. Na Bíblia tem 43 versículos. Salmo, vamos tudo aqui no Salmo para facilitar. Salmo 25. Versículo 21. Davi novamente dizendo assim: preserve-me, Salmo 25, 21. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Salmo 27, 14. É um grande conselho. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 33, 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Salmo 38, 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Salmo 39, versículo 7. E eu, Senhor, que espero
Tu és a minha esperança. Último versículo, Isaías 40, versículo 28, que diz assim: versículo 28, não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam, os que põem a esperança, a expectativa em Deus, os que estão esperando em Deus, renovam as forças. Então, quando a pessoa, olha um pouquinho, o cristão está aprendendo ou aprende a esperar em Deus, as forças dele são renovadas, porque ele está pondo a sua esperança, a sua expectativa em Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia. Não é que a gente voa, é um cristão voando, não tem cristão voando por aí. É que espiritualmente, quando diz sobem com asas como águia, está fazendo uma menção à águia. É essa ave que tem a capacidade de estar acima das montanhas. Ela consegue ir lá para cima das montanhas mais altas. Então, quando a esperança é colocada em Deus, espiritualmente a pessoa consegue se colocar acima das suas adversidades, dos seus obstáculos, das suas adversidades. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Então nós vamos fazer a oração. Se você, preste atenção, se você aprendeu, tem vivido isso, eu aprendi a esperar em Deus, vivo minha fé, oro, batalho, confio, mantenho minha expectativa em Deus, e eu sei que na hora certa, no momento certo, no tempo perfeito, Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Deus vai se manifestar, seja para me dar a vitória sobre uma situação que me aflige, seja para cumprir um objetivo que Ele pôs no coração, um sonho que eu tenho no coração. Na hora certa Deus vai fazer aquilo. Eu aprendi, tenho aprendido a cada dia a esperar em Deus. Então continue esperando em Deus. Não, eu não tenho sabido esperar em Deus. Eu tenho vivido de um jeito que acho que tem que ser logo, tem que acontecer logo. Parece que Deus está falhando, demorando, não faz, não quer fazer, não sei o quê. Eu vou para o desespero, ansiedade, inquietação. Ou eu sou aquele cristão que desanima. Eu lutei por uma coisa um tempo e não aconteceu. Então não aconteceu logo, eu já abandono, desisto. Não funciona assim. Vê os exemplos. Isaac não batalhasse, sua mulher não teria vencido a esterilidade. Se aqueles homens e mulheres de Deus não tivessem batalhado e soubessem esperar em Deus, eles teriam desanimado totalmente, mas não, eles fizeram a parte deles. Amém? Então é preciso aprender. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, fiquem de pé, por favor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar, posso até chorar, mas alegria vem de manhã. és Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Nunca mudaste. tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, cante. Deus de aliança, Deus De de promessas, Deus que não Deus é que homem. não é Mentira. mentira. Tudo pode passar, Pode passar, pode mudar, mas tua palavra Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem. Tudo pode passar, pode passar, tudo pode mudar, pode mudar, mas tua palavra posso enfrentar o que for, cante. posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, Minha esperança está minha esperança está nas mãos. meus olhos Vão ver o impossível acontecer. Cante, Deus Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Mentira. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus. Lembre-se do que o Espírito Santo nos fez ouvir a respeito de esperar em Deus. Muitos cristãos estão sendo enganados em tantos lugares, porque estão sendo ensinados a viver na base do imediatismo, como se Deus respondesse a todas as orações na mesma hora, como se Deus concedesse tudo no mesmo instante para todo mundo, e não funciona assim. Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse a grande promessa de Deus na vida dele e de sua esposa. José esperou 13 anos para ser colocado na posição que Deus havia prometido. Davi esperou 7 anos para assumir o reinado, mesmo tendo sido ungido por Samuel. Isaac orou por 20 anos insistentemente, até que sua esposa ficasse livre da esterilidade. Ana por muitos anos sofreu, sendo estéril, foi humilhada, gemeu, até que Deus respondeu. Muitos são os que não querem esperar, que não querem aprender a esperar em Deus, e outros que acham que não precisam esperar. Ó Espírito Santo, abençoe
cada pessoa que está aqui, para que aquelas que têm aprendido a esperar em Ti, vivendo a fé, confiando, mantendo a expectativa de que o Senhor vai cumprir a sua palavra, que tenham aprendido a depender de Ti, confiar em Ti, perseverar em Ti, que sabem e que confiam que o tempo do Senhor é perfeito, e na hora certa, no momento certo, o Senhor responderá, cumprirá aquilo que se espera. Que elas, meu Deus, cada dia aprendam a esperar mais em Ti. Mas se há pessoas aqui que não aprenderam a esperar em Ti, e que às vezes desanimam, se desesperam, se abatem, porque estão às vezes orando para que o Senhor as livre de uma determinada situação que aflige, que traz sofrimento, e viram os dias, quem sabe semanas, meses e anos se passarem, sem que aquilo tivesse cessado, sido transformado, ou porque estão buscando um objetivo, a realização de um sonho que ainda não se cumpriu, e elas desanimaram, estão desanimadas ou se encheram de ansiedades. Fale com elas. Está escrito: espera, pois, pelo Senhor. Fortaleça o teu coração. Tem de bom ânimo. Espera pelo Senhor. Que esta palavra se torne como uma rema, uma palavra viva dentro delas. Que elas aprendam a partir de hoje a esperar em Ti. Assim como Davi, que embora estivesse dentro de um poço de perdição, de um tremedal de lama, em situações extremamente difíceis, gemendo, mas que aprendeu e teve que esperar confiantemente no Senhor, até que o Senhor se inclinasse para ele e o livrasse. Que elas também aprendam a esperar em Ti e possam Te glorificar na hora certa, no momento certo, no tempo perfeito. O Senhor cumpre a sua palavra na vida daqueles que creem, confiam, põem em Ti a esperança. Que elas venham lembrar-se que o Senhor não falha, não dorme, não dormita, não se esquece, não deixa de responder aos que estão buscando aquilo que é agradável a Ti. Abençoe, meu Pai. Venha, eu aproveito para pedir para que o Senhor venha se inclinar para aqueles que estão clamando a Ti, seja porque estão numa situação de aflição, numa situação que tem causado dor, sofrimento, aflição, seja porque estão buscando a realização de um objetivo que está de acordo com a Tua vontade. Incline-se para eles, incline-se, Senhor, para eles, assim como o Senhor se inclinou para Davi, onde ele clamou. O Senhor venha se inclinar. Tu podes todas as coisas. Há pessoas que estão buscando a cura de uma enfermidade há anos, a cura de uma enfermidade que a medicina não pode curar. Há pessoas buscando a libertação, a reconstrução
de um casamento, de um lar, a libertação de filhos. Há pessoas buscando, Senhor, algo que é da tua vontade. Venha inclinar-se para elas e abençoá-las, para que o teu nome seja glorificado e elas possam testemunhar mais uma vez sobre a fidelidade do seu poder, e elas possam, como Davi disse, grandes têm sido os benefícios para comigo. Eu quisera contar, mas eles são muitos. Ó, nós te glorificamos, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Levante as mãos, feche os olhos e cante. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas tua tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, cante vocês. Mentir, tudo pode passar, mas tua palavra Se cumprir. novamente, Deus de aliança, De promessas que mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Agradeça a Deus, adore a Deus, ainda que Ele não nos concedesse nenhum benefício, ainda assim devemos glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, porque Ele é Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Ele nos perdoou, nos perdoa. Ele nos remiu, Ele nos escolheu, Ele nos livrou do império das trevas, Ele nos tirou do caminho da condenação eterna. Ah, Senhor, aceite nosso louvor, a nossa adoração. Ainda que o Senhor dissesse: não tenho nada e não posso lhes dar nenhum benefício, ainda assim nós temos todos os motivos para glorificá-lo. Aleluia. Grande é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus, misericordioso, poderoso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos, pecados, estávamos caminhando para condenação eterna, mas o Senhor nos livrou. Ó Senhor, seja glorificado, seja exaltado através da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser, do nosso louvor. Dê, Senhor, ao teu povo a tua presença. Renova, Espírito Santo, renova as forças do teu povo. Toca, Espírito Santo, em suas vidas. Vem, Senhor Jesus, sopra o teu Espírito sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que te adoram, sobre aqueles que engrandecem o teu nome, sobre aqueles que guardam a tua palavra, porque esses são os que te amam. Envolva o teu povo, traga, Senhor, ao teu povo a alegria da tua presença. Dê a eles, meu Pai, a alegria de saber que o Senhor está com eles. Dê a eles
a alegria de saber que nós não estamos sozinhos, de que nós estamos seguindo aquele que é fiel, que cumpre a sua palavra. É o Deus que cumpre as suas promessas, é o Deus que não abandona, não desampara aqueles que andam na sua presença, em seus caminhos. Sim, receba a presença de Deus, adore a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Expresse para Ele o seu amor, a sua fé, a sua gratidão, o seu louvor. Aceite o nosso louvor, o sacrifício dos nossos lábios, Senhor, como uma oferta agradável a Ti. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Teu nome. Que a Tua presença, Senhor, abençoe este povo, que a Tua presença os encha de força, de vida, que o Espírito Santo os encha da certeza de que não estamos sozinhos, de que eles não estão sozinhos, de que aqueles que estão voltados para Ti jamais estão abandonados ou desamparados. Tu és o nosso Deus, exaltado seja o Teu nome. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. No Santo dos Santos, por Teu sangue posso entrar. A Ti somente eu canto, ao grande sou vim honrar. Eu adoro a Ti. Eu adoro. Levante as mãos e cante. Adore a Deus. Adoro a Ti. Eu adoro a Ti. Eu adoro A Ti. Adoro a Ti. adoro a Ti, Pois Teu nome é pois santo. Teu nome é santo, Santo, nós te adoramos, Senhor. santo, Senhor. Pois Teu nome é santo, Cante para Ele, adore a Deus. santo, Senhor, Senhor. eu adoro a Ti. Eu adoro a Ti, Cante, adoro a Ti. A Ti, nós adoramos a Deus. Eu adoro. eu adoro Nós te adoramos, Senhor. Adoro a Ti. A Ti, pois Teu nome é santo, 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 Senhor. Pois Teu nome é santo. pois Teu nome é santo, 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 Senhor. Eu adoro a Ti. Adoro a Ti. Aceita o nosso louvor, Senhor. eu adoro Vem sobre o Teu povo, toca no Teu povo. Dê a eles a Tua presença. Renova-os, fortaleça-os. pois Teu nome Aleluia. é santo, 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 Senhor. com os olhos fechados, diga: Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Não há outro Deus. Tu és o nosso Deus, o único Deus. Aceite o nosso louvor, nossa gratidão. Renova as nossas forças. Ensina-nos a confiar em Ti,
depender de Ti, esperar em Ti, que a nossa vida sirva para o Teu louvor. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar.